Boa tarde, alunos. Hoje a gente vai dar início para conhecer melhor um pouquinho da eletiva que vocês fizeram a inscrição, né? A minha eletiva, quando falo coração. Minha não, nossa, né? A gente vai aprender juntos sobre esse tema. Vamos conhecer um pouco sobre o assunto. A eletiva será baseada no livro Comunicação Não Violenta. Você conhece ou já ouviu falar? Se você já ouviu falar, comenta comigo, manda uma mensagem lá para mim. Se você já ouviu falar antes desse vídeo, tá? E me conta o que você acha, o que você conhece, para a gente saber para onde a gente vai, como que eu posso trabalhar com você, tá bom? O autor desse livro foi o Marshall Rosenberg, né? Foi um psicólogo que nasceu em Ohio e desenvolveu o método da comunicação não violenta, pois sentiu na pele preconceito e, através disso, fez suas análises sobre a comunicação e sobre as emoções por trás disso. Então, o Marshall, ele é judeu, né? E ele viveu num tempo histórico onde a violência era muito grande, era muito exposta, né? As pessoas nem pensavam, não tinham muito julgamento, só falavam, né? Então, desde pequeno ele sofreu preconceito na escola, porque ele é judeu, e aí, ao longo da sua vida, ele estudou e desenvolveu esse método de comunicação não violenta, né? Então, vamos seguir. Mas o que é violência para você? Violência, quando a gente fala essa palavra, a gente pensa em agressão física, né? Uma pessoa batendo na outra, ou crimes que acontecem por aí na sociedade. Só que existem vários tipos de violência. Tem a violência física, e aí a gente vai falar sobre a violência verbal, né? Nem sempre a violência verbal ela é somente o xingamento, né? As pessoas podem ferir também, porém sem xingar, né? Então eu coloquei essa imagem aí dessa pessoa falando com a outra. É claro que essa mão, né, simulando um murro, né, batendo na pessoa, não existe, né? Ela tá aí como uma metáfora para falar que às vezes as palavras podem ferir e a outra nem tá percebendo, ela tá naquela raiva, naquele sentimento, e a outra pessoa está sendo prejudicada. Então, como é que isso acontece? É isso que a gente vai aprender aqui na eletiva. Para começar a explicar o método que vamos trabalhar, precisamos entender os 4 princípios do mesmo, né? O primeiro, a observação. Segundo, o sentimento. Terceiro, a necessidade. E quarto, o pedido, né? Se eu tenho necessidade, como que eu vou fazer esse pedido? Se eu observo, como é que eu sinto isso? Tá bom? Então, a gente vai estudar um por um e fazer experimentos na nossa vida, no cotidiano, para ver como isso acontece. Então, vamos começar então pelo ato de observar. Eu coloquei esse quadrinho aí para vocês entenderem. Dentro da comunicação não violenta, eu vou apresentar personagens para vocês, e vão ter algumas figuras, algumas situações que vão exemplificar melhor o que eu quero falar para vocês. Esse é o chacal, né? E o chacal ele tá vendo uma aranha. Só que no ato dele de observar, ele está observando que a aranha é enorme, é repugnante, é agressiva. Mas o que é isso que ele está fazendo? Observar consiste em desfazer os nós entre o que eu vejo e o que eu penso. Então, olha só, tudo que a gente está vendo aí é o que ele vê, só que tá cheio de emaranhado, cheio de nós. Então, o que ele pensa? Será que a aranha é realmente enorme, repugnante, agressiva? Olha lá, vamos observar bem. Ela tá apenas do lado dele. Ela não é tão enorme assim, né? Comparado ao tamanho dele. Será que ela é realmente repugnante? Então, existe uma diferença entre observar e julgar. Observar é o que eu observei aqui da aranha, né? Ele observou, mas ele fez o julgamento, que ela é enorme, repugnante e agressiva. Entende a diferença? Observar, você vai ver o que é. Julgar, você vai dar características para aquilo, tá? Julgamento e observação. Eu só vou tirar o balãozinho da câmera aqui rapidinho para a gente continuar a aula. Ok. Vamos analisar então as frases, né? O julgamento versus observação. Solange está sempre deixando as coisas para depois. Isso é um julgamento, né? Agora, se eu vou observar as atitudes de Solange, eu vou falar: Solange estuda apenas na véspera das provas.
Isso é uma observação. Eu observo a atitude de Solange e eu comento sem julgar, sem colocar um juízo de valor, tá? Se você não comer, ficará doente. Isso é um julgamento. Já está falando que a pessoa vai comer, não vai comer e vai ficar doente. Isso é um julgamento de valor que eu estou colocando. Agora, se eu for só observar, se você não comer, temo que sua saúde seja prejudicada. Entendeu? Meu filho é bagunceiro. Versus a observação. Não vejo meu filho buscando se organizar. Então, pelas atitudes do filho, a pessoa já julga. Poxa, ele é bagunceiro, ele não vai mudar. Não é assim. Então, ela observa. Não vejo meu filho buscando se organizar. Então, já vai no foco daquela atitude dele. João é péssimo jogador de futebol. Isso aí é uma coisa que eu tenho certeza que alguém já falou sobre algum coleguinha da escola, algum colega da rua. Só que ao invés de falar isso, a gente pode falar o quê? Nas últimas partidas, João não marcou nenhum gol. Isso aí é irrelevante. Então, naquela partida, ele não marcou nenhum gol. Isso não quer dizer que ele seja péssimo em futebol. São coisas diferentes. A diferença do julgamento, da observação, é para você não julgar uma coisa. Sim, você pode julgar. Mas isso depende da forma que você vai julgar. Se você prestar atenção, todos esses julgamentos que estão aqui do lado esquerdo, eles são julgamentos que colocaram a pessoa para baixo, né? Colocaram um defeito nela. E as pessoas não são esses defeitos que sobressaem que você julga, né? São apenas atitudes das pessoas, tá? Vamos passar para o próximo slide. Vou voltar a câmera para o lugar. Ok. A girafa é o símbolo da comunicação não violenta. Se você reparar o primeiro slide, eu coloquei uma sombra de uma girafa. E por quê? Né? A girafa, ela tem grandes orelhas para escutar com empatia. Então, ela escuta entendendo aquilo que você quer dizer, né? Ela se coloca no seu lugar, é a empatia. Um longo pescoço para ver além dos julgamentos e partilhar esta consciência. Então, é isso que a gente acabou de observar aqui nessa aula de hoje, né? O pescoço, ele vê todos os pontos de vista, né? Então, ele vê além daquilo e não julga, ele vê com consciência. Ela, né, no caso. Os cascos da girafa expressam suas necessidades com autenticidade. É o que a gente vai aprender mais pra frente, né? Como que eu vou transmitir o pedido meu pro meu pai, pra minha mãe, pro meu irmão, sendo que eu não sei como expressar esse pedido, não sei pedir da maneira mais eficaz. Então a gente vai aprender isso. O maior coração dos mamíferos terrestres. Então a girafa tem o maior coração dos mamíferos terrestres. E a CNV é a linguagem do coração. É como é o nome da eletiva, né? Quando fala o coração. Para o coração falar por você, né? Sem a gente deixar o sentimento de raiva, o sentimento de angústia, a mágoa. O coração vai falar. Primeiro a gente vai olhar esse sentimento e depois você vai se expressar de uma forma melhor para que todos te entendam. Praticar CNV não é fazer meus julgamentos desaparecerem, aquilo que eu já falei para vocês. É fazê-los me servir de outra forma. Então, a gente vai analisar aqui essa situação da girafinha, né, que é o símbolo da CNV. Sempre quando eu falar CNV, vocês entendam que é comunicação não violenta, tá? E o chacal, que também é um símbolo que interage com a girafa. E aí, o chacal, ele é o personagem do julgamento aqui, e ele tá falando pra girafa, você não é sociável. Aí a girafa entendeu aquilo, né, como é que ela recebeu o julgamento, ela se caracterizou, ela vestiu a carapuça e falou, realmente, é verdade, eu não sou sociável. Só que, ao invés de acreditar nesse julgamento, o que pode fazer, né? O chacal falou novamente, você não é sociável. E aí a girafa, já entendendo sobre o sentimento, sobre a questão do julgamento, ela se comunicou da seguinte forma: você está triste porque você gostaria verdadeiramente que nós vivêssemos uma conexão de coração a coração com os outros? Então, olha a diferença, olha como você vai reverter esse julgamento. Os julgamentos, se a gente internalizar, eles acabam virando feridas. Então, você acaba realmente sendo aquilo que as pessoas julgaram que você é, né? Então, se você consegue receber aquele julgamento e transformá-lo, você vai contornar a situação e vai ajudar o seu amigo, como a girafa está transmitindo amor pro chacal. Então, eu presto atenção nele,
Em seguida, eu escuto sobre qual necessidade super preciosa para mim esse julgamento me fala. Então, o chacal queria realmente que a girafa fosse mais sociável, só que não sabia como pedir, né, as necessidades, os pedidos. E aí, a girafa, analisando a situação, reverteu esse caso, né, para o melhor da amizade dos dois. A proposta essa semana é a seguinte: um diário sobre a comunicação. Observe algum acontecimento do seu cotidiano e veja se a sua fala tem algum julgamento. Se tiver, anote isso da forma que achar melhor. Lembrando que não precisa me mostrar nenhuma anotação. Por isso, fique à vontade para se expressar da forma que você quiser. Ah, professora, eu vou me expressar, eu vou errar alguma coisa de português. Não tem problema. Nessa atividade especificamente não tem problema. Por quê? Porque você vai falar sobre os seus sentimentos. Às vezes é bem difícil a gente escrever sobre os sentimentos. Então, escreva da melhor forma possível, mas não deixe de escrever. Porque essas atividades, esses exercícios que eu vou passar para vocês, é para a gente se abrir um pouco emocionalmente. E pode parecer complicado no começo, mas se você exercitar isso a cada dia, já vai fazer uma diferença. Então, professora, eu observei mais de uma situação em que o meu julgamento, eu julguei o meu pai, eu julguei a minha mãe, eu julguei o meu colega, eu julguei minha professora. Então, você vai anotar sobre isso, né? Por que eu estou colocando características, juízos de valor que não são construtivos de forma alguma para essa pessoa que convive comigo, para esse meu colega, essa minha professora, tá bom? Então você vai anotar e vai deixar isso anotado. Mas lá na frente, na eletiva, quando a gente aprender mais sobre isso, eu quero que você volte nessa anotação e perceba a sua mudança, tá bom? Várias pessoas me perguntaram se precisa separar uma matéria do caderno. Olha, não vai ser tão necessário assim. Se você separar umas 20 folhas, já está ótimo. Não precisa ser necessariamente no caderno. Se você tiver 20 folhas de chamequinho separadas e quiser fazer disso um caderninho das suas anotações, já está ótimo, tá bom? E é isso. Se quiser conversar comigo sobre esse tema da observação, quiser saber mais, aí você me procura, tá? Se não puder esperar até a próxima semana para a gente aprender mais, me procura no privado que eu estou disponível para conversar com vocês, tá bom? É isso. Boa segunda-feira para vocês.